Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. E para finalizar a semana com chave de ouro, eu estou com André De Bastiani, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador geral do Rally da Safra. E hoje nós vamos falar a respeito do Rally da Safra, que vai a campo em sua 20ª edição. Aliás, vai não, já está em campo. Tudo bem, André? Prazer receber você aqui mais uma vez. Fala aí, Divino. Satisfação é nossa de estar mais uma vez aqui no AgroProsa falando sobre o nosso trabalho que percorre o Brasil inteiro. E, de fato, estamos no campo já, Divino. Já estamos na nossa terceira equipe. O pessoal já sujou bastante a botina, porque teve bastante chuva essa semana, hein? Cara, muita chuva, expectativas de produtividades melhores. Quer dizer, você vai me falar se existem essas expectativas ou não. Bom, mais uma vez, então, as equipes do Rally da Safra estão em campo, né, como sempre, para avaliar os resultados da soja, do milho e verão no Brasil. E agora, André, pelo terceiro ano consecutivo, cara, com Laninha, o que o pessoal já começou a visualizar? Pois é, que você falou, mais um ano de Laninha, e para quem conhece, né, um pouco de clima, sabe que Laninha é sinônimo de clima irregular. Em especial quando a gente olha para o sul do Brasil, com volumes de chuva mais baixos também. Então, de fato, a gente começou essa temporada sob efeito de Laninha. Na verdade, até o nosso plantio esse ano, acho que é um plantio um pouco mais atrasado também, se comparado com o ano passado. Isso serve praticamente para todas as regiões. Mas, de fato, quando a gente começa a acompanhar a questão de volume de chuvas e até mesmo distribuição de chuva, esse padrão de Laninha está muito presente esse ano, em especial no sul do Brasil. Então, quando a gente começar a falar aí um pouco das regiões, a gente vai ver que já tem, de fato, algumas perdas vinculadas ao fenômeno Laninha. Como é que nós estamos hoje, André, comparados com o mesmo período de 2022? Essa é uma pergunta bacana, Divino, porque quando a gente fez o lançamento dessa etapa soja aqui do Rally, que foi isso na semana passada, a gente fez um paralelo em relação à mesma época do ano passado. Na mesma época do ano passado, quando eu vim aqui falar um pouco dos números pré-Rally, nós já falávamos aí de uma quebra de produção de pelo menos 10 milhões de toneladas em função dos efeitos da Laninha, que já eram irreversíveis, né? E isso valia tanto para o Rio Grande do Sul, como também para Santa Catarina e Paraná. Eu diria que a semana passada, quando a gente fez essa divulgação dos dados pré-Rally, a gente estava talvez uma semana, ou melhor, um mês atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, porque por conta um pouco daquele atraso de plantio que eu havia comentado, não só porque as chuvas demoraram um pouco mais para regularizar, para início de plantio, mas porque se pegar também, por exemplo, o sul do Brasil e pega o Rio Grande do Sul, esse foi um ano que o plantio de trigo foi muito grande, foi 1,5 milhão de hectares de plantio de trigo. Então, como teve a quebra da safra de soja, o produtor apostou no trigo e, de fato, o trigo veio desenvolvendo muito bem. Só que aquele clima mais frio acabou fazendo com que o ciclo da cultura se alongasse um pouco mais. Então, a gente entrou dezembro plantando. Eu sou produtor lá em Santa Catarina, eu estava na fazenda lá no dia 20 de dezembro, lá antes do Natal, a gente está plantando ainda, colhendo trigo e plantando ainda também. Ou seja, é bem atrasado em relação aos outros anos. Então, quando você começa a colocar aqui em perspectiva o momento de desenvolvimento das lavouras, a gente começa a ver agora, nesse momento, as lavouras serem prejudicadas mais por conta desse clima mais irregular. Mas o que eu queria trazer, né, como resultado aqui dessa pergunta, Divino, é que, de fato, a gente está sofrendo igual ano passado por conta do clima irregular nessa época. Talvez com uma diferença aí de alguns 20 ou 30 dias. Mas eu diria que a situação no Brasil é melhor, porque esse ano os efeitos de Laninha estão mais concentrados no Rio Grande do Sul. Ano passado não, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do MS, e essas demais regiões não estão sentindo tanto quanto o Rio Grande do Sul está sentindo esse ano.
Deixa eu aproveitar sua deixa aí, que você falou do trigo, porque com a guerra da Ucrânia, a produtividade de trigo, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, deu uma diminuída, os preços deram uma melhorada. Isso vai ajudar a amenizar os prejuízos desses produtores gaúchos aí nos últimos 3 anos? Dos últimos 3 anos é difícil, né? Porque o prejuízo foi muito, muito grande. Mas, de fato, é uma safra de trigo bem interessante. Interessante por 2 sentidos. Primeiro, que ela está produzindo bem, né? Melhor, vamos falar por 3 sentidos. Primeiro, porque a gente aumentou a área. Plantamos mais trigo. Segundo, porque a produtividade de trigo esse ano é uma produtividade boa. As lavouras se desenvolveram bem no Rio Grande do Sul. O produtor está colhendo um trigo aí de qualidade. E terceiro, porque a gente tem um cenário de preço interessante. A Argentina quebrou completamente a safra de trigo, né? Então, isso faz com que a gente entre num ano interessante para o trigo. Tanto que o produtor que apostou, eu acho que conseguiu recuperar um pedacinho assim, ó, do prejuízo dos anos anteriores. Eu vou trazer alguns dados aqui da AgroConsult, que é a organizadora do Rally, né? Então, a produção brasileira de soja está estimada em 153 milhões e 400 mil toneladas, né? Um volume aí cerca de 19% acima da safra anterior. A área plantada aí com crescimento aproximado aí de 3,9%, em torno de 43 milhões e 200 mil hectares. Ainda existe algum risco de nós não atingirmos esse número, André, de 153 milhões e 400 mil toneladas? Sim, essa safra ela só está garantida quando a gente coloca ela dentro do armazém, porque até mesmo entre a colheita ali, a máquina colhendo e até chegar no armazém, a gente às vezes tem problema. Então, Divino, safra só está garantida depois que a gente colhe e ela está armazenada lá bonitinha. Antes disso, tem inúmeros riscos, em especial numa safra como essa daqui. A gente vem falando aqui da questão do Laninha, né? Então, se nós pegarmos do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma safra mais atrasada, sem dúvida alguma, existe muito risco pela frente ainda. As lavouras precisam de uma regularização climática daqui até o final da sua colheita, que vai passar aí março e abril, então tem muito tempo para que a gente garanta um volume aí, sei lá, de 20 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, para garantir 153. Essa última semana, ela não foi uma semana muito boa, não, Divino. As chuvas que estavam previstas foram bem irregulares e é um momento muito crítico. Então, a nossa primeira impressão é que, de fato, o Rio Grande do Sul a gente vai ter que tirar um pouquinho mais de produtividade em função do que aconteceu até agora. E daqui para frente, só Deus sabe. Então, isso tirando só o Rio Grande do Sul como exemplo, né? Se pega, por exemplo, o Mato Grosso, tudo bem, safra está muito mais adiantada, já começou a colher, condições são boas, mas, por exemplo, o que eu falava que a safra só está garantida quando está no armazém. Está chovendo demais no Mato Grosso agora, justamente no momento de colheita. E quando está chovendo demais, você começa a perder. A lavoura está pronta lá, ficou 10 dias sem colher, pronta no campo, você começa a perder grão. Então, por isso que só vai estar garantida quando a gente tiver com a safra no armazém. Bom, nós estamos falando de questões climáticas. E em relação a pragas e doenças, esse ano como é que está comparado com o ano passado, por exemplo? Então, nós começamos coletar já dados do nosso pessoal de campo, né? Eles já rodaram aí tanto o Médio Norte do Mato Grosso, tanto a região oeste do Mato Grosso, e essa semana estão no oeste do Paraná. Semana que vem entra na região de vocês. Até então, a gente não tem observado, Divino, nada de anormal em relação à incidência de pragas e doenças. O controle fitossanitário está sendo feito de forma bastante adequada. Na verdade, se a gente pegar até o próprio Mato Grosso, né, que está com bastante chuva, lavouras estão alongando um pouco mais o ciclo, a gente está vendo até a necessidade dos produtores fazerem mais uma aplicação de fungicidas, por exemplo, e isso acaba sendo até bom, no final das contas, porque você acaba controlando as DFCs, né, que são as doenças de final de ciclo, e garantindo um peso ainda maior do grão. Então, eu diria que na soja, por hora, a gente não vê grandes problemas em termos fitossanitários. Hoje eu estou conversando com o André De Bastiani, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador-geral do Rally da Safra. As equipes dele já estão em campo, fazem um trabalho maravilhoso. O André, todo ano, ele vem aqui conversar com a gente, trazer esses números, esses relatos. O trabalho que a equipe dele faz no Brasil, ao longo desses 20 anos agora, olha, é de impressionar. Traz um histórico fantástico e isso faz toda a diferença, porque nós sabemos que números são importantes. E o tema do nosso bate-papo de hoje é: Rally da Safra já está em campo
em sua 20ª edição. André, quantas equipes vocês têm em campo esse ano, passando por quantos estados e avaliando quantas propriedades rurais? Pois é, então, esse ano, agora só nessa etapa soja que a gente chama, né, que vai aí de janeiro até o final de março, a gente vai colocar pelo menos aí 17 equipes. A ideia é talvez até aumentar um pouco aí para acabar cobrindo uma região a mais ou outra, mas já estão planejadas aí 17 equipes nessa etapa soja. Depois a gente começa uma equipe ao longo do mês de abril e maio, que é muito mais dedicada às visitas a produtores, né? Daí a gente vai entender um pouco mais, fazer um levantamento mais qualitativo, porque eu falo que quando a gente está no campo, na etapa de campo do Rally, é um levantamento quantitativo, passa aí por 1.500 lavouras, entendendo dados, né? Seja de população, de números de vagens por plantas, número de grãos por vagens, peso dos grãos, condição fitossanitária, então é quantitativo. E daí essa segunda equipe, aí, esse grupo de equipe, essa etapa, a gente começa a falar mais com os produtores, e daí a gente está levantando um dado mais qualitativo, que isso serve tanto para qualificar aí a safra de soja, que já foi praticamente quase toda colhida, mas também para entender um pouco da safra de milho, que já foi plantada e está se desenvolvendo. E daí a gente começa a outra etapa, que é a etapa milho do Rally. E daí na etapa milho do Rally a gente coloca aí mais 6 equipes para rodarem, para que a gente possa entender também da mesma forma as condições quantitativas aí das lavouras de milho. Então, ao todo, a gente está falando de 28 equipes que vão estar no campo esse ano, Divino, para fazer mais de 1.500 amostras, rodar mais de 65 mil quilômetros pelo Brasil, passar aí por todas as principais regiões de produção agrícolas do Brasil. Eu lembro que no ano passado, na nossa conversa, você contou que além dessas visitas presenciais, vocês faziam um trabalho remoto, que começou lá na pandemia, inclusive. Esse trabalho remoto, esse contato remotamente com produtores, ele continua a acontecer ou não? Está só no presencial agora? Não, acho que esse modelo híbrido aí veio para ficar, Divino. No começo da pandemia, a gente procurou fazer uma interação com o produtor muito mais online, né? E funcionou muito bem, foi legal, foi uma experiência bacana. A gente aprendeu muito naquele momento, mas já no passado a gente já tinha voltado num modelo híbrido e se mostrou que tem que manter os dois, porque também a gente fazia aqui, utilizar os recursos audiovisuais e online para a gente alcançar um público ainda maior é importante, é bem importante. Tanto que a gente tem investido bastante isso daí, até a gente está aqui no estúdio novo da AgroConsult aqui, o pessoal terminou de prontar ontem o estúdio, e a gente vai estar ao longo do Rally trazendo uma série de informações para o pessoal, fazendo muito essa ligação, né, do que está acontecendo no campo, trazendo para nossas redes sociais, para conseguir informar o produtor muito rápido e com bastante celeridade do que está acontecendo. E é bacana quando você faz isso aí com um ambiente visual interessante, com uma série de recursos. Então, a TV Rally começa o primeiro episódio já na semana que vem. Eu convido todo mundo também para acompanhar o Rally pelo meio digital, que esse não tem desculpa, né? Esse é fácil, não precisa sujar a botina, não precisa pegar o voo, nem o ônibus para chegar até onde as equipes vão largar. É bem tranquilo. Vocês iniciaram os trabalhos no dia 9 de janeiro, no Mato Grosso, né, com a avaliação de variedades precoces. Vamos começar a falar um pouco de estado a estado. Como é que está o desempenho dessas lavouras lá no Mato Grosso? Então, Mato Grosso é um estado grande, né? Quando a gente fala de Mato Grosso, a gente tem que dividir o estado em regiões. E se começar falando de plantio, falando da região oeste do estado, lá a região de Pareci, Sapezal, é um plantio mais atrasado em relação aos outros anos, né? Apesar de também o produtor lá é um produtor que planta muito algodão segunda safra, né? E daí quando você fala do produtor de algodão segunda safra, ele é produtor de algodão, não é produtor de soja. Por acaso ele planta soja, então a prioridade é o algodão, e ele acabou plantando a soja numa condição, vamos dizer assim, que não era a melhor. Não tinha umidade suficiente ainda, plantou muito no pó, então o desenvolvimento das primeiras lavouras foi prejudicado por esse plantio aí sobre condições mais irregulares. E quando o pessoal foi a campo, de fato, a gente viu que o oeste do estado acaba sofrendo um pouco mais por conta dessa condição. Apesar de que ainda a gente foi surpreendido positivamente por boa parte das lavouras. Mas uma situação que a gente viu bastante nessa região oeste do estado é a dessecação antecipada, né?
como você tem que entrar com algodão, a gente viu lavouras aí sendo dessecada no estágio R6. Quando está no R6, o grão às vezes nem desmamou ainda da vagem e você acaba perdendo aí produtividade da soja. Mas, de novo, porque o foco é o algodão. Quando a gente entra, por exemplo, já no Médio Norte, foi uma safra, uma implantação das lavouras dentro do calendário, vamos dizer assim, normal. O ano passado foi bem adiantado, esse foi um ano normal em termos de implantação das lavouras. No desenvolvimento, eu acho que o que pega mais são as chuvas agora, Divino, porque está chovendo bastante nesse momento. E isso está dificultando o trabalho de campo, seja para você fazer a colheita, seja para você plantar o milho segunda safra também. Já quando a gente olha para a região do Vale do Araguaia, talvez seja a região mais afetada, principalmente quando a gente olha lá para Água Boa, Canarana, Chavantina, que daí atrasou o plantio bastante, as lavouras se desenvolveram aí com mais tardiamente do que de costume. E já quando a gente olha para a querência, né, mais ali a região de fronteira com o Pará, uma safra que a gente pode dizer que ainda vem se desenvolvendo muito bem, e o sudeste do estado, que a gente vai entrar na semana que vem lá do estado, eu diria que foi um início muito bom. Então, por hora, nós estamos falando com o Mato Grosso uma produtividade de 60 sacos. É abaixo do 61,2 da safra passada, que foi recorde. E eu diria que depois dessa primeira rodada do Mato Grosso, a tendência é que a gente aumente esse número. E a razão é que as lavouras de ciclo médio e tardio vêm com um potencial sensacional, muito bom. Então, se a gente tem um clima regular agora daqui para frente, é bem possível que a gente passe a revisar os dados do Mato Grosso para cima. Você já trouxe aí alguns spoilers do Rio Grande do Sul. No ano passado, eles não chegaram nem a 30 sacas, em média, né? Esse ano, você acha que eles vão conseguir números melhores? Assim esperamos, né, Divino? Porque ano passado, se pegar em termos de produção, a produção do Rio Grande do Sul aí ficou em 10 milhões de toneladas. É muito pouco para um estado que produz mais de 20, né? Então, quebrou mais de metade da safra. Para essa safra agora, a gente já começa com um potencial que não é o potencial todo da safra do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia colher aí, sem dúvida alguma, 60 sacas, né? Tem tecnologia para isso daí, mas a gente já está falando no Rio Grande do Sul de uma safra em torno de 51 sacos. E eu diria que o viés para o Rio Grande do Sul é negativo. É provável que na próxima revisão a gente faça um aumento do Mato Grosso, mas o Rio Grande do Sul acabe caindo um pouco em função das condições ao longo dessa última semana. Você que é um produtor rural lá em Santa Catarina, como é que está a expectativa para o Paraná e Santa Catarina? Melhor. A gente também sofre lá com a irregularidade climática, mas não se compara com a situação do ano passado. Tiveram mais chuvas que acabaram acontecendo ao longo do desenvolvimento da safra. Então, a condição do Santa Catarina é melhor. Talvez o extremo oeste um pouco mais seco, mas é uma safra ainda boa. E quando a gente olha para o Paraná, tem diversas realidades também, né? O pessoal está lá agora, inclusive tem uns vídeos que o pessoal já postou ali, olhando para as lavouras ali de Marechal Cândido Rondon, a região mais ali do Beira-Lago, que a gente chama, que foi uma região que sofreu mais esse ano com clima mais irregular, mais seco, né? E está perdendo produtividade. Mas eu diria que ele é mais pontual, não é tão generalizado quanto foi ano passado, né? Quando a gente olhou para o Paraná. E já quando a gente olha para o norte do estado, ou quando a gente olha para a região centro do Paraná, as condições de desenvolvimento são boas. Então, se pegar, por exemplo, o Paraná, nós estamos falando aqui de produtividade estimada de 61,5 sacos por hora. É uma bela de uma produtividade. Uma boa parte do Mato Grosso do Sul foi bastante afetado no ano passado. A situação por lá está melhor agora? O Mato Grosso do Sul, no ano passado, ele foi literalmente o divisor de águas. Então, você pegava o sul do Mato Grosso do Sul, não choveu, foi a mesma realidade do oeste do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já o norte do Rio Grande do Sul se assemelhou muito mais ao desenvolvimento das lavouras de Goiás e de Mato Grosso, que ambos tiveram recordes de produtividade. Então, ano passado foi muito díspare a condição. Esse ano ela é mais regular. A condição do sul do MS também é boa, talvez um pouco pior ali na região de divisa com o Paraguai, mas as condições são interessantes, sim. Por hora a gente está falando de
59,5 sacos de média para o estado contra 44,9 da safra anterior. Vocês já ouviram falar do Rally da Safra? Ele está em sua 20ª edição. Eles percorrem o Brasil, uma boa parte do Brasil, a maior parte produtora do Brasil, fazendo levantamento in loco, conversando com produtores rurais, indo até fazendas, e eles trazem os números e trazem as expectativas de produção. Logicamente que esses números são revistos ao longo do tempo e tal, e eles apresentam isso, fazem um grande relatório todos os anos. Inclusive, continuaram a fazer isso durante a pandemia, de forma remota, falando com produtores remotamente, mas fizeram o trabalho, fizeram o papel deles, e estão de novo no campo. E eu estou conversando com o André De Bastiani, que é o coordenador geral do Rally da Safra. Goiás, você acabou de falar ainda há pouco que Goiás teve produtividade recorde, né, no ano passado, né? Nós tivemos aí uma média de 67,2 sacas por hectare na safra passada. E agora, a gente bate recorde de novo ou não? Rapaz, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês também, aí, que estão nos escutando, que sem dúvida alguma, vocês produtores sabem muito mais do que a gente em relação ao que está acontecendo no estado. Mas bateu o ano passado, tarefa é uma meta boa, vamos dizer assim, né? Vamos dobrar a meta aí, quem sabe passar os 67,2, que foi um resultado fantástico, né? Ano passado, tudo ocorreu perfeitamente no desenvolvimento da safra de Goiás. Esse ano, inclusive, Goiás, pegar principalmente a região do sudoeste ali, plantou bem, plantou rápido, plantou mais adiantado do que na safra passada, só que na sequência a gente teve um período aí um pouco mais de pouca chuva e que prejudicou um pouco das lavouras precoces. Eu estou muito curioso com essa nossa equipe que vai no campo semana passada para conseguir entender um pouco dessas condições das lavouras mais precoces de Goiás. Por hora, a gente não estima quebrar o recorde de produtividade, não, mas quiçá a gente seja surpreendido positivamente após essa rodada semana que vem, que a gente vai estar avaliando as lavouras do estado. Sei não, viu? A gente tem uns veranicos aqui, assim, que deixaram muita gente preocupado, muita irregularidade de chuva, muitos problemas. Então, sei não, o pessoal está meio pessimista para esse ano, em relação, comparado com o ano passado, pelo menos. Mas você falou da equipe do Rally que vai estar na região na semana que vem, né? Eles vão fazer avaliação em Mineiro, Jataí, aqui em Rio Verde, como fazem todos os anos, né? Já é comum a gente receber as equipes aqui. O pessoal já está conversando com os produtores, já existe um contato preliminar aí, para quando chegarem na região já saber como é que está a situação? Sim, na verdade, isso é uma tarefa constante da nossa equipe aqui na AgroConsult. A gente tem um momento do Rally da Safra que a gente vai a campo, né? E tem toda essa divulgação que a gente está em campo, o que a gente está fazendo. Mas esse é o nosso dia a dia, Divino. Eu tenho equipe aqui só para isso, só para conversar com os produtores, entender o que se passa em cada uma das regiões, fazer cruzamento de imagens de satélites e condição de chuva, para que a gente sempre esteja munido de informações sobre cada uma das regiões. E por isso que a gente já traz esse cenário no qual a gente não está prevendo uma quebra de recorde no estado de Goiás, porque a gente de fato viu a ocorrência desses viranicos aí que prejudicaram um pouco das lavouras de ciclo mais precoce, né? Tanto que a gente está falando hoje para Goiás de 62,9 sacos por hectare de média. Daí o cara fala assim, pô, mas 4 sacos abaixo do que a gente teve na safra passada. São 4 sacos, mas ainda é uma bela de uma produtividade. Então, vamos ver o que os números de campo vão nos mostrar na semana que vem. E é interessante, você falou desse contato diário que suas equipes têm, acaba criando até uma amizade com os produtores, né? Com os produtores e com o pessoal de comunicação aí, né, Divino? Quanto tempo aí a gente já está conversando? Já tem um tempo. Não, isso é fato, e é muito bacana, porque a gente acaba acompanhando também a evolução, né, de cada uma das regiões. São 20 anos de Rally, Divino, e ao longo de 20 anos a gente viu a agricultura brasileira passar por inúmeras transformações. E é muito prazeroso quando você encontra aí um produtor que você já fala há muito tempo e vê também como que ele desenvolveu o seu negócio, como que ele cresceu, como que ele profissionalizou e como ele está colhendo melhores resultados hoje do que colhia aí há 10, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, acho que nem se imaginava que o norte do país
teria produtividade, teria a relevância que tem hoje, né, André? Como é que está lá o Norte e o Nordeste? Verdade, de fato, o Norte e o Nordeste é uma região ainda de fronteira, né? E que vem ganhando espaço ano a ano. Mas eu diria que se pegar algumas regiões, como por exemplo o oeste da Bahia, já estão totalmente consolidadas, né? Você pega a Sim, Bahia, produtividades altíssimas, inclusive o recorde de produtividade de soja do Brasil vem da Bahia, que são sim. 68,8 sacos lá na safra 2021. Então, assim, mostra quão pujante também é a agricultura do norte e nordeste do Brasil. E pega também as regiões ali do sul do Maranhão, sul do Piauí, o norte do Tocantins, tem regiões com potenciais produtivos elevadíssimos. E algumas regiões aí que passam por alguns desafios, né? A soja, de uma certa forma, ela vai avançando para as áreas de fronteiras. E quando a gente fala de fronteira, é porque são áreas que têm características agrícolas um pouco distintas, seja por conta de um clima mais irregular, um volume de chuvas um pouco menor, ou por uma condição de solo mais arenosa, que daí requer que você tenha também um cuidado maior. Mas a gente vai aprendendo a fazer, eu acho que a tecnologia tá evoluindo muito também, e eu não tenho dúvida que, por exemplo, Maranhão, Piauí, Tocantins, que são regiões que ainda estão nas médias de 55, 58 sacos, vão evoluir para 60 sacos rapidamente, em pouco tempo. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do milho. O Laninha afetou também a produção do milho verão, primeira safra? Esse afetou e já levou essa produção embora, né? Eu até brinquei quando estava fazendo a abertura do Rally da Safra, que eu pintei todos os estados aqui, né? E ano passado tinha vários estados em vermelho. E para soja, esse ano eu não pintei nenhum em vermelho. Pintei o Rio Grande do Sul em amarelo, mas não pintei em vermelho. Só que quando a gente vai, isso para soja, mas quando a gente vai para o milho, daí de fato o Rio Grande do Sul já estava pintado em vermelho lá, porque já tinha perdas de produtividade consolidadas em função da estiagem. Se a gente lembrar um pouco do desenvolvimento das lavouras, né? Rio Grande do Sul plantou o milho verão cedo, só que daí teve toda uma condição aí irregular, inclusive geada em algumas regiões, que acabou prejudicando o desenvolvimento. Então já tem sim perdas nas lavouras de milho verão. A gente falava antes em algo em torno de 31 milhões de toneladas de produção, estamos falando agora em algo em torno de 29 milhões, então já tem uma quebra consolidada aí. Quando é que começa mesmo a etapa de avaliação do milho segunda safra? Bom, a etapa do milho começa em maio, mas de uma certa forma, conforme a gente vai passando e vendo as lavouras de soja que já foram colhidas, a gente já está com o olho ali, ó, entendendo como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho segunda safra por onde a gente está passando. Mas, de fato, a gente vai para campo em maio, e daí a gente roda maio e junho, as regiões de milho segunda safra, para fazer esse mesmo trabalho, né? E por hora, Divino, a expectativa é boa, né? Eu já vou adiantando aí. A gente fala do incremento de área bastante significativo, mas que, por um lado, também está sob análise, né? Eu havia comentado mais cedo de algumas regiões que atrasaram o plantio da soja e que agora estão tendo também um excesso de chuva na colheita, e isso vai empurrando um pouco do calendário do milho, né? Então, muitas vezes, o produtor pode decidir por aquela área mais arriscada que ele iria plantar e que já estaria no limite dentro de uma programação normal, com esses atrasos aí, talvez saia da programação normal e entre dentro do risco, ele desista de plantar aquela área. Então, hoje nós estamos falando de 17,5 milhões de hectares de milho, né, sobre 16,8 da safra passada, mas é um número que está sob avaliação, ainda depende da evolução da colheita. Se isso se concretiza, a gente produz aí mais de 100 milhões de toneladas de milho segunda safra. Esse ano o que mais vai ter vai ser Feira do Agronegócio, começando daqui uns dias já com a Show Rural, acho que dia 6 agora, de fevereiro, lá em Cascavel. Vocês vão estar presentes nas feiras, né? Inclusive na Tecnoshow em Rio Verde. Isso, esse ano a gente montou uma programação aqui para a gente estar nas feiras mais presentes. Na verdade, a gente sempre esteve, né, de uma forma mais informal, tanto que essa semana a gente esteve na Copagril, que é lá de Marechal Cândido Rondon, participando da feira, aproveitando que o pessoal estava passando por lá e já montamos uma programação. Mas a gente montou esse ano uma programação oficial, vamos dizer assim. Então, a gente vai participar da Show Rural em Cascavel, que acontece agora de 6 a 10 de fevereiro. Vamos participar lá da feira também da Cotrijal, Expo Direto, né? Não Me Toca, no Rio Grande do Sul.
de 6 a 10 de março. Vamos participar aí da Tecnoshow comigo, que é de 27 a 31 de março, da AgriShow, da Bahia Farm Show, do Show Safra em Lucas do Rio Verde. Então, a gente vai estar nessas feiras e a gente vai procurar fazer algumas ações dentro dos estandes dos nossos patrocinadores, seja um bate-papo com o produtor, seja uma pequena palestra ali para falar um pouco do que a gente está vendo em termos de condição e aproveitar, né, que é o momento que os produtores já estão lá, já estão reunidos e estão sempre ansiosos aí por informação. Então, a Raia da Safra também vai estar nas feiras desse ano. Nos vemos, então, em Cascavel. Também estarei lá, a gente se encontra. Obrigado, André. Que ótimo, Divino. Obrigado aí pela oportunidade. Convido todo mundo a acompanhar o Raia da Safra por todas as nossas plataformas, que a gente sempre tem informação de qualidade, que é esse o objetivo do Rally, é trazer informação de qualidade tempestiva para que todos possam fazer uso dela. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. A minha prosa de hoje foi com André Debastiani, engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador geral do Rally da Safra, e falamos a respeito do Rally, que já está no campo em sua 20ª edição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário e se inscreva nesse canal.